Olá, maravilhosas e maravilhosos! Estamos começando mais um Fala Concursado com Prova Carol Santana, eu, não é? Então, gente, hoje a minha convidada é uma pessoa extremamente especial. Doutora Ione, Doutora, obrigada. sem formalidades aqui, né, Carol? Doutora Ione, vou Ah, chamar de Ione porque é uma pessoa querida, é uma ex-aluna. imagina. Ela hoje é promotora de justiça, mas ela já foi juíza de direito. Ela é mãe de 4, não é? 3 que já estão aí e E um que olha aqui ainda no está no forninho. forninho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória dela, focando no objetivo que é o nosso objetivo aqui no podcast, de mostrar histórias reais, né? Mostrar os perrengues do concurso público e de onde as pessoas que conseguiram alcançar o sonho tiraram aí essa força, essa coragem, esse ânimo para continuar apesar de tudo que acontece nessa trajetória, nessa caminhada que não é fácil. Não mesmo. Eu Então, bem sei. não é? Com Você tem uma certeza. história aí que é É, interessante. é, Sempre sonhou com carreira fim, porque você já foi analista, não já. é? Na verdade, Carol, como eu falei, minha história daria um livro, né? Tem que fazer. Muita gente já me pediu durante a trajetória que não tinha o final que teve ainda, na época que me pediam. São 11 anos do dia que eu me formei. Até o dia que eu assumi o concurso final, que é esse do Ministério Público aqui de Sergipe, né? Então, assim, foram altos e baixos, paradas, retomadas. Não acreditava mais, achava que tinha outro destino para mim. E aí, no final, tudo aconteceu, né? Entre altos e baixos, como eu falei. Mais baixos do que altos. E acho que a jornada concurseira é isso, é não desistir realmente, é focar. Se é o seu sonho, como era o meu, desde a faculdade, eu até aqui nos bastidores estava falando para você, né, Carol, que na época de adolescência, início de universidade ali, eu nem pensava em casamento, apesar de ter um namoro longo, mas não pensava em casamento, ter filhos. Minha ideia era formar aqui na Federal, estudar para concurso e ser magistrada. Era o meu plano, e depois é que eu ia ver o que ia acontecer. Mas nada aconteceu como previsto, os desígnios de Deus foram completamente opostos. E aí, desde o início, na verdade, eu engravidei ainda na faculdade, como eu estava falando aqui, Duda nasceu, eu era nono período. Nossa. Nono período. Ou seja, engravidei no oitavo período. Então, assim, realmente não foi fácil desde o início. E nem assim eu desisti da vida de concurso, né? Na verdade, desde da grávida de Duda ainda, eu passei no Tribunal de Justiça daqui, de Sergipe, de técnica, ainda na faculdade. E tive que abandonar o concurso daqui, porque tinha engravidado, né? Assumi, no início eu fiquei 1 ano, mas meu ex-marido tinha passado no concurso fora. Sim. E aí, você sabe que a rotina é a mulher seguir, né? Então eu tive que abandonar. O meu dele também era melhor, então eu tive que abandonar para seguir morando fora. E Então aí você chegou a abandonar o seu abandonei o concurso. concurso aprovada, que foi aqui no de técnica, na época era técnico judiciário, né? Sim. Aqui do Tribunal de Justiça de Sergipe. Fiquei assumir durante 1 ano, depois quando Duda tinha 4 meses mais ou menos, eu larguei para morar fora. E tive que recomeçar tudo de novo. Voltou a estudar. A estudar do zero. Fiz a OAB morando fora, sem nenhuma rede de apoio. Não tinha mãe, não tinha parente, nada. Morava fora, em Campo Grande. E tinha que me virar nos 30, porque lá em Campo Grande a ajuda, né, que a gente chama ajuda doméstica, é mais complicado do que aqui no Nordeste. Ah, sim. Então, como a gente não tinha tantos recursos financeiros, né, só tinha o trabalho dele, eu tinha uma ajuda aqui dos meus pais, mas assim, lá mesmo o trabalho era difícil, era só diarista, Sim. babá com jornada muito reduzida que eu conseguia, ou então não ficava. Então eu tinha que me virar nos 30 mesmo para conseguir estudar e conciliar com o trabalho doméstico e de bebê. Aí você estudava em média qual tempo, assim? Então eu fui, na verdade, para a OAB, eu consegui estudar. Ela ainda era bebezinha, Duda, que é minha primeira filha, hoje está com 15 anos. Eu conseguia estudar quando ela dormia, as sonequinhas, né? Quem é mãe sabe. Aproveitava as sonecas dela
para estudar para a OAB. Era assim, enquanto o bebê dorme, você toma banho, come, né, lava o cabelo, descansa, e Ione ainda tinha que estudar. Ou seja, não lavava o cabelo, não comia, eu emagreci horrores. E estudar. E estudar, porque enquanto o bebê dorme, eles querem que a mãe faça absolutamente tudo. Tudo. Uma vez eu vi um meme no Instagram de uma mulher embaixo do chuveiro, comendo com o travesseiro, tomando banho. Enquanto o bebê dorme, aí você teria também o livro ali. Enquanto faz tudo, você também estuda. Exatamente, era bem por aí, cara. Eu era comendo com o livro. Agora, assim, o que eu sempre tive, que eu acho que foi o meu diferencial, né? Foi o foco. Sim, você sempre... Porque, assim, eu sempre tive poucas horas de estudo. Eu nunca tive a oportunidade, né? Como eu engravidei na faculdade, eu nunca tive a oportunidade de ter um dia livre para estudar. Eu sempre tive outras responsabilidades, né? Nessa época de Campo Grande, eu tinha a casa, né? Que era casa no sentido literal, passar ferro, arrumar a casa, cuidar de criança. Que então, não é fácil. Que não é fácil. Valorizo demais essa função, porque sei bem que não é fácil. Então, assim, conciliava isso com o estudo, né? Então, eu sempre tive que conciliar o estudo com alguma coisa. Eu nunca tive estudo livre. Então, eu sempre digo, quando alguém vem me perguntar, o que é que você fez? Como é que você fez o curso que você estudou? Gente, a primeira coisa é você quer. Você realmente quer isso para sua vida, porque fácil não é. O que vai determinar se você vai conseguir ou não é a quantidade de horas livres que você tem, não é o recurso, não é o curso que você faz, assim, tudo ajuda. Mas o que vai determinar é o quanto você quer aquilo e o quanto você vai focar para conseguir o seu sonho. Exatamente. E assim, o que você está falando é muito importante, porque tem muita gente que trabalha manhã e tarde. Aí, e tem muitas mães também. Eu encontro aí algumas colegas que dizem, nossa, queria tanto voltar a estudar, mas com as crianças, né? Com os meninos. E eu amo ter inspiração nesse sentido, sabe? Tantas mães, assim, concurseiras chegam pra mim pra falar, mandam mensagem, que nem tem um adicionado no Instagram, né? Meu Instagram gente, você tem que ter uma mentoria pra mães concurseiras, porque... Não pode, é mentira, mas eu faço assim, abertamente. Eu sempre, quem senta pra mim, comigo pra conversar, eu sempre falo, porque eu acho importante, né, mostrar que é possível. Né? Eu sempre tive filhos, só foram aumentando. Aí lá você estudou e qual foi o próximo que passou? Passei no TRT. Quando eu passei no TRT foi quando o Duda começou a estudar, né? Que esse concurso do TRT foi de 2011, certo? O Duda tinha 1 aninho. E aí ela entrou no colégio lá, de manhã, nem existia integral naquela época. Era pela manhã, então pela manhã o que é que eu fazia? Eu cozinhava no domingo, deixava já tudo cozinhado, né? A comida do dia. E aí tinha aquelas horinhas dela da manhã para poder estudar. E aí era foco, cara, foco total. Esses concursos de servidores, né, na época principalmente era muito letra de lei, muito decoreba. Eu sou péssima de decoreba. Péssima, eu sou boa de entender, aprender, tanto que eu era boa em exatas, física, química, sabe? Mas a parte de decorar sempre foi uma pedra no meu sapato, né? Não conseguia. Então o que eu fazia? Eu pegava na época o código. E o que eu não conseguia decorar ali, eu escrevia a letra do artigo. Eu tinha um caderno só com as letras dos artigos que eu não decorava. Porque memoriza. Memorizava, era a minha forma de memorizar, era escrevendo. Você também disse que era assim, né? Escrever, né? Nada de digitar pra mim funciona. Nada, pra mim tem também que ter na mãozinha. Na mão. Eu digo até hoje pra minha filha isso, que ela é toda. Escreva. Se você é ruim também, que nem eu de decorar, escreva que o cérebro vai memorizando. Exatamente. E aí foi assim que eu consegui passar no TRT daqui, né? O TRT também de Sergipe, da minha casa. E aí eu retornei. Voltou. Na verdade, para o TRT daqui eu passei para técnico, passei para outros pré-analistas, só que eram fora. E eu optei por ficar aqui, por ser minha casa, né? Assim, minha família. Isso. Meu então marido continuou fora, logo depois a gente já se separou. Mas aqui era minha rede de apoio, minha mãe, minha família, minha ex-sogra na época. Então, assim, era quem realmente conseguia me ajudar com Duda para eu conseguir trabalhar. Aí, porque a parte de jornada do servidor é puxada, né? Lá era de 7h30 às 12h30, ou 8h30 às 3h30, né? Como eu falei, na época não tinha integral ainda, então precisava dessa rede de apoio. Aí mesmo lá, sendo servidora do TRT, você continuou, você deu uma parada. Total. Parada, querida. Essa vida
É isso que eu tô dizendo, são altos e baixos. Parou total. Parou total. Vou ficar Parei aqui. total. vou Nesse ficar- lugarzinho seguro. não era nem que eu queria ficar aqui, sabe, Carol? Assim, eu não tava satisfeita. Mas assim, eu não tinha condição naquela época, né? A vida ia acontecendo, como eu falei, eu tava me divorciando logo depois que eu assumi o TRT daqui. Então, outras coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Então, a O gente sonho o adormece. sonho adormece, mas não se apaga. É. Não se apaga. Sempre foi aquele pontinho ali dentro de mim, né? E eu sabia que eu conseguiria. Eu nunca duvidei da minha capacidade de conseguir, de que Deus ia me iluminar. Nunca, Nossa, isso é tão importante. nunca Né? me botei pra baixo. Isso é tão É. importante, isso é tão importante, porque eu vejo em alguns alunos a falta disso aí, É, sabe? A pessoa ela é A gente se muito auto-sabota, insegura e às vezes não é dela, é de que alguém de fora chegou e disse: Não, isso não é pra você. Você acha que você consegue? Nossa, tem gente estudando 8 horas por dia, exatamente. 10 horas por dia Esse pra fazer comparativo. concurso pra juiz e não tá conseguindo. Você só tem 2 horas, você trabalha amanhã, você trabalha à tarde, você chega em casa, come e vai estudar 2 horinhas. Você acha que com 2 horinhas você vai conseguir? Escutei isso Se demais, você viu? quer, você Escutei isso consegue demais. sim. Escutei isso demais, que não ia dar pra mim, né? Que era pra ficar no meu, que era aqui ainda mais, né? Em Sergipe, então já tava bom, já era suficiente. Mas, assim, eu cheguei a dar essas paradas pra viver, né? Também tinha acontecimentos que eu tinha que dar importância. Mas nunca deixei de acreditar que eu poderia, não. Nunca deixei. Aí retornou Aí eu fiquei nessa do TRT, né? E aí divorciei. Quando eu me divorciei, passaram alguns meses, eu fiz, não, eu vou retomar o estudo. Me organizei, fui para essa linha de estudo que para mim funciona maravilhosamente bem. Porque assim, em casa, principalmente uma pessoa como eu, que tem filho e tal, era mais útil, mais produtivo. 2 horas que fosse na sala de estudo do que 5 horas em casa. Porque em casa é distração, é a criança que chama, aí você levanta para beber um copo d'água. E na salinha de estudo, não. A gente se trancava ali naquela sala. E aquela 1 hora, 2 horas, eu conseguia render, assim, demais. Fazia aquele tempo render muito. Então, salinha de estudo realmente mudou a minha vida. Eu usei isso lá nessa fase, que foi em 2016. 2015, na verdade. 2015 pra você retomou. Retomei, porque tinha saído o concurso daqui de Sergipe para o Tribunal de Justiça, era a magistratura. Né, eu fiz esse. Você fez Eu perdi esse? na primeira fase. Pois é. Porque o de Pernambuco é de 2014, que foi o que eu fiz que passei. E quando eu tava pra ir pra prova oral lá, teve esse aqui. Pronto. E aí eu disse, vou fazer. Eu vou Já estou aprovada em Pernambuco, eu vou arrasar em Sergipe. Perdi na primeira fase. Mas é assim mesmo. A gente, eu sempre dizia, porque muita gente, não sei se com você aconteceu, mas que tinha medo de fazer a prova. Porque tinha medo da vergonha que ia passar, de não atingir. Porque, todo mundo tem uma expectativa de mim, eu vou chegar, vou fazer ruim. Problema de todo mundo. Nunca tive esse medo. Nunca. Sempre, Problema dos outros. Sempre fui. Tudo que eu queria fazer, eu ia fazer, não tava nem aí pra nada. Sem medo, né? Sem medo, E aí eu voltei pra esse concurso aí. Foi 2015, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira fase, foi novembro, dezembro de 2015. Foi isso mesmo. E aí era a FCC, sim, a banca. Decoreba pura. Pra você foi péssimo. Péssimo. E aí, ao mesmo tempo, teve o do Piauí. Né? Nunca nem tinha cogitado fazer Piauí assim, mas, como eu falei, me jogava. Era FCC, o daqui, acho que era novembro, de Piauí foi em dezembro. E aí, me joguei. Fiz o daqui, perdi, fiz o do Piauí e passei na primeira fase. E aí o professor, mas você vai fazer o que no Piauí? Vai continuar fazendo? Você é uma família aqui? Você já é concursada aqui? Não, vou. Tava decidida a ir para qualquer lugar do Brasil. Você ia. É interessante como vem um julgamento, né? Vem, porque você é mãe, e sua filha aqui. E você vai pra lá sem ninguém. Não, e eu divorciada, como é que vai ficar a questão da criança, da guarda da criança? Eu vou fazer, vou atrás do meu sonho. Tá na hora de ir atrás do meu sonho. Sabe? Exatamente. E aí eu fui, fiz esse concurso, levei até o final. E digo uma coisa, a primeira sentença que eu fiz foi na prática. Na prova. Eu não tinha... Não tem nem noção. Eu não tinha tempo, Carol, pra estudar, assim, né? Como eu falei, imagina que eu tava no TRT, não tinha teletrabalho nessa época. Não tinha teletrabalho. Tinha Duda. Então eu saía do TRT 2h30, 3h30. Aí tinha a babá que ficava com ela. Minha mãe então ficava ali, daquelas horinhas na sala de estudo. E
era o tempo que eu tinha para estudar. Então, eu me matava naquelas horinhas, enquanto Duda tava. Então, não tinha tempo de fazer curso de discursiva, não tinha nada. O que eu queria era conteúdo. Conteúdo, conteúdo. E conteúdo, nunca assisti videoaula, nunca. Nunca fui de videoaula, sempre fui de material. Leitura. Resumos, vários resumos aí de professor que tinha. Não tinha tempo de pegar um livro e ler uma doutrina. Então, era resumo de professores, assim, que nem você, que já fazia isso naquela época, né? De mastigar o que a gente precisa, que é importantíssimo. Para mim, foi o que funcionou. Pegava o que era necessário para aquela banca. Era e nem treinou ali a prova, foi lá e fez. Não tinha como, não tinha tempo. O que é que eu peguei? A estrutura, né? Estrutura da sentença, já era assessora aqui do TRT, então a sentença civil era mais fácil. A sentença penal, a simetria já era mais complicada. Essa era... É bem característica, não é realmente... Não, essa eu peguei ali, né, o esqueleto e fazia, meu Deus, vai dar certo. Vai, porque colocando cada coisa no seu lugarzinho já deu certo. E você sabendo o conteúdo, você vai saber onde colocar ali, né? Aí o resultado dessa prova, Carol, é inesquecível. Até a minha companheira que tá ali aguardando, a Amanda, a gente estava viajando. Ela fez bem? Não, ela não fez esse concurso, mas ela estava comigo no resultado. A gente estava... sim, porque vocês desbravam o mundo, né? Na época, a gente solteira. Essa dupla já rodou o mundo inteiro. A gente estava na Grécia. Até aldeia indígena, minha gente. Do nada, eu abri o Instagram de Joy. E tava lá, Joy, uma aldeia indígena. O que Joy tá fazendo aqui? Quando eu vejo esta do lado, eu digo, meu Deus, elas não param. O meu foi restrito a essa época. Não, eu amo viajar também. Então, eu também consegui conciliar isso nessa fase, sabe? De estudo. Também priorizava, porque assim, era minha... Eu tinha namorado, casado cedo, então assim, era o tempo que eu tinha de minha juventude. Graças a Deus eu consegui viajar e aproveitar um pouco, né? Aí vocês estavam onde? Estávamos na Grécia. Estava lá na Grécia. Não, é simples. E aí eu lembro que ia sair... Feliz no simples. Amanda. Aí a gente ia sair o resultado e a gente pegou... Na verdade, a gente não estava na Grécia. A gente estava em trânsito para a Grécia. Não sei, na Espanha para a Grécia. E aí, fiquei sem celular. E nesse meio tempo, saiu o resultado, né? Do concurso da sentença. Sim. E eu não sabia se ia passar na sentença penal, porque eu nunca tinha treinado na vida, dosimetria. Tinha colocado uma tese, assim, diferente. E aí eu achava que ia perder. Aí a gente tava... Quando a gente chegou pra ver o pôr do sol de Santorini... Tão humilde. Tão humilde. Menina, chorei. Você sabe com quanto? Com 6. Cravado. Na sentença penal. Coisa de Deus, né? Na CIVA eu fiz bem, acho que eu fiquei 9,5, alguma coisa assim. Agora, na sentença penal... O que você precisava pra passar, você passou. Eu precisava. Eu nunca fui boa de penal, hoje atuo na área criminal, maravilhosamente bem, mas assim, não era meu forte. E passei com 6 ali arrastado, mas foi um 6 que valeu com 10. Foi uma emoção. Aí foi fazer a prova oral. Fui fazer a prova oral. Não me recordo dessa prova oral bastante, não, porque são muitas emoções. Nessa época era FCC, então era aquela banca de desembargadores. Uma banca bem imponente que eles ficam A que eu fiz, né? Que te colocam, não sei se o seu era assim, mas o meu tinha até um local, era como se fosse um local mais baixo, e eles ficavam lá em cima. E a gente ficava ali, parecendo as acusadas do processo penal, né? Ali bem... Gente, aquilo ali e todo mundo vendo. Não é? A prova da magistratura, a prova oral, ela é bem complicada, porque o formato é esse para todo mundo, já que o CNJ que regulamenta. Então tem que ser a banca toda junta e um por vez. Então não podem ser 2 arguídos, igual o MP da Defensoria, às vezes tem 2 pessoas sendo arguídas ao mesmo tempo. Você acaba sendo avaliado por todos o tempo todo. Eu digo que isso é uma vantagem, porque assim, eles sabem que ninguém sabe tudo de tudo. Então, de alguma forma, se você não foi tão bem em civil, mas foi muito bem em penal, o que tá lá de civil, ele vai olhar e vai dizer, ela não gosta muito de civil, mas ela vai para uma área penal, ela se sustenta ali. Então, eu acho uma prova mais justa do que você chegar ali por bancas e esperar que a pessoa saiba tudo de tudo. Avalie sua vida ali naquele segundo, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos decidir. O Ministério Público foi assim aqui em Sergipe, né? Você sabe. Foi por salinhas. O bom é que dava tempo de você respirar entre uma prova e outra, mas também tinha esse prejuízo. Tem a desvantagem.
O Piauí foi acho que foi mais de 1 hora de sabatina, né? É, mais ou menos isso. Em pé ali, foi pesado. Em pé? Em pé. Não, a minha foi sentada. A minha foi em pé. Em pé. Nossa, No gente, púlpito ali, né? era no tribunal. E o resultado? Você saiu de lá dizendo, ai, passei, ou você saiu de lá? Eu saí sem saber o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha Nunca acontecido. falei. Eu não sabia o que eu tinha falado, se estava certo, se estava errado, eu não sabia de nada, mas assim, estava entregue. Sabe? Porque eu acho que a gente sai da prova e fala, fiz, entregue, ora a Deus e pronto, a gente faz o nosso melhor, né? E graças a Deus deu certo. Agora teve aí essa questão da pandemia, né? Você passou lá quanto? Quando saiu o resultado? Então, a prova começou em 2016, demorou, foi um concurso extenso, né? Porque teve um grande intervalo entre as fases. Eu acho que ele finalizou 100% em 2018, se eu não me engano. Então, 18 você já estava aprovada. Aprovada. Juíza no Piauí. Aprovada. Só que eu perdi, por sinal, fica uma dica aí, títulos. Perdi demais. Posições. Umas 40. Porque lá, o do MP daqui tinha, eu acho que era só ponto 1, né? Multiplicava por 1, e a discursiva acho que multiplicava por 10, a denúncia, como é? A prova, Não a segunda lembro, prova, sim. né? Eu acho que foi uma denúncia minha, mas eu não lembro. E lá valeu muito os títulos. Era 3, eu acho que a discursiva era 3, a oral era 3 e os títulos 2. Então era muito próximo. Então o título valia muita coisa. Eu não tinha noção daquilo. Era o meu primeiro concurso grande que eu estava fazendo, eu não tinha noção. O único título que eu tinha era pós. E o pessoal que já vem, já Macaco velho, paga para publicar livro. E paga para artigo, tudo. Já tinham tudo e eu não tinha nada. Só tinha essa pós, ainda estava viajando aí, nem sabia que era para fazer, que não era para fazer. Não sabia que contava tanto e contou muito. Então foi um grande aprendizado para mim essa questão de título. 2018 já estava aprovada, mas lá embaixo, né? Logo depois veio a pandemia, acho que chamou muita gente no início, uns 20, eu acho, assim, considerável. Eu acho que eu tava em 70, por aí. E aí veio a pandemia, né? A pandemia foi ruim e bom ao mesmo tempo, porque suspendeu o prazo do concurso. Sim. E nesse tempo eu parei. Larguei a vida também de novo, de concurso. Foi mesmo? Foi. Disse não... Porque o pessoal, teve gente que aproveitou a pandemia, que estava ali em casa, trancadinha, teletrabalho com criança, né? Criança, teletrabalho. E na pandemia ainda era só Duda. Ainda era só Duda, mas ela demandava um bocadinho assim, né? Psicologicamente. Aí você Foi parou. difícil, né? Pra todo mundo. E já conhecia seu atual esposo maravilhoso, né? Maravilhoso. E o meu apoio. Um pai, gente. Ele é maravilhoso. incrível, né? Você merece. Mas uma mulher maravilhosa não tem como ficar com né? Deus sabe das coisas, Dione. Assim, maravilhoso. Assumiu minha filha em todos os sentidos. Assim, um paizão. Então... foi justamente... Aí, parei, a gente casou, né? Que ano? A gente casou em 2021, né? Logo depois da pandemia. Casamos, engravidei novamente, já também, de Filipinho. E aí eu já tava pensando, pós-pandemia, não, vamos retornar, né? Esse do Piauí, não sei se vai sair. Também já não sabia se queria ir assim pra qualquer lugar, né? Sim. Porque meu marido tinha vínculo aqui, trabalhava aqui, então... Ia ter o da Defensoria, né? Os boatos. O Ministério Público também sempre foi um boato na época. Então, não, vamos voltar aos estudos. Então, altos e baixos. Agora com 2 filhos. Não, mas aí eu tava grávida, né? Quando eu tinha esse sonho. O que aconteceu? Filipinho, tive pré-eclâmpsia, que não foi diagnosticada. Ah, meu Deus. Filipinho nasceu prematuro, né? Quase não sobrevive, nem eu, nem ele. Nasceu. Foi mesmo? Foi. Essa história eu não sabia. Filha, eu falei, minha história da política, realmente. Assim, foram muitas coisas, assim, muitos perrengues, realmente. Mais baixos do que altos. E aí, eu passei por uma grande provação com o Filipinho, né? Que ele passou 2 meses internado na UTI. E ali minha fé aumentou muito. Porque eu sempre fui muito ligada a Deus, mas não tinha essa noção de fé, de entregar realmente, sabe, de corpo e alma, Carol, como eu tive ali. Eu tinha aquele medo de que ia dar errado com o Filipinho, eu tinha medo do que ia acontecer. E o meu marido é muito religioso, você já sabe, ele vem de uma família evangélica, então ele teve uma criação nesse sentido. E
ele tem uma fé imensa. E aí, ele, nessa grande provação que a gente teve com o nosso filho, ele me ensinou muito de realmente acreditar e confiar em Deus. E graças a Deus deu tudo certo no final. O Felipe ficou 2 meses internado, Graças a Deus. mas conseguiu sair bem, chegou a ter Covid lá, foi internado, enfim, foi uma saga. Fez 4 transfusões de sangue. Nossa. Foi barra. Mas hoje é um menino, graças a Deus, sadio. Maravilhoso, Lindo, educado. E, assim, lindo, lindo, lindo. foi. E aí depois dele, né, depois desse baque, e agora também dessa fé aumentada que eu tava, mais uma vez, vamos atrás dos sonhos. E aí, você que já era, vai dar certo, eu posso, eu consigo, agora com sua fé. Com minha fé. Em dia, aí ninguém te segura, gata. E aí ninguém te segura. Mas você sabe que no final ainda teve outro grande pra você. Pode que não vai passar mais. Sim, que já tá assim, né? gente, martirizada, o negócio vem. E aí, o que aconteceu? Isso quando o Filipinho se recuperou, né? Porque ele saiu com 2 meses da UTI, mas ainda teve aquela recuperação em casa. Ele nasceu em abril, quando foi em dezembro. Meu marido sempre me apoiou demais. Apoiou no sentido de ser pai e mãe em casa, enquanto eu tava ausente. Eu falei, amor, eu quero voltar, vai ter a defensoria aqui. Não, a defensoria não dava, porque eu acho que já ia ser em fevereiro a prova, mas já tinha a história do Ministério Público. Sim. Eu acho que é a minha chance, assim, ou é agora pra ficar aqui ou não vai. E ele me deu total apoio. Vá, se jogue. Aí já tínhamos teletrabalho, né, pós-pandemia. Se jogue, dê o seu melhor que eu vou te cobrir aqui. E aí, outra salinha de estudo. Gente, que maravilhoso ter. É aquela coisa, a gente. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha essa coragem, essa ousadia, mas a gente precisa de um apoio. Principalmente para quem é mãe. Com certeza. Mas tem que ter alguém ali. Tem que ter alguém, uma mãe, uma sogra, um marido, alguém para dar esse apoio. Realmente. Uma amiga, tem que ter alguém. Perfeito. E seu marido foi esse alguém. E não vai te diminuir como mãe, não. Né? Pelo contrário, meus filhos sempre foram a minha força. A minha família em geral, né? Assim, meu marido, meus filhos sempre foram a minha força de dar o melhor para eles. Saber que eu poderia, porque eu sempre confiei em mim, confiava em Deus e fazer por eles. E depois que a gente vira mãe, a gente tem esse negócio assim, né? Que é como a gente vira leoa, né? Realmente eu fico pensando nisso. Nossa, eu já tinha tanto essa fé e essa força antes de ser mãe. Eu já tinha muito isso, assim, pra frente. A gente pensa muito parecido. Não, vai dar certo. Tem essa questão do otimismo, da fé. Mas depois que a gente vira mãe, que a gente realmente vê um filho doente, vê uma questão ali difícil e a gente entrega e sabe... Eu me sinto poderosíssima. Porque é aquela coisa, não adianta, você pode vir com o que for pra cima de mim, eu já te perdoei, te entrego pra Deus e eu vou sair ilesa de qualquer situação. Porque quem me guarda não dorme, quem nos guarda não dorme. Exatamente. Então aquela coisa é não guardar a mágoa, não guardar o rancor. Entrega pra Deus, libera o perdão e segue sua vida, porque você é mãe. Você é muito ocupada. Não tem tempo não pra isso. Você não tem tempo pra ficar remoendo coisa ruim. É verdade. Mas os filhos dão essa força e essa dimensão do que é pra ser prioridade. Com certeza. Né? Com certeza. E assim, e tanto dão essa ideia de prioridade, meu marido sempre fala que eu virei exemplo até pra ele nesse sentido, que é muito difícil você ser 100% em tudo. Né? Então, assim... Tem uma hora que você tem que priorizar alguma coisa. Então, assim, naquele momento do concurso ali, que eu estava decidida a focar no Ministério Público, eu conversei com ele, conversei com minha mãe, com as crianças, com a minha filha mais velha, de que eu ia priorizar o concurso. Isso. Certo? Porque era para eles. E é temporário. E é temporário, exatamente. E aí, eles me apoiaram, e isso é muito importante, porque assim, eu já tinha outras coisas que eu tinha que administrar, né? Eu não deixei de ser mãe, não deixei de trabalhar. Mas o meu foco, a minha energia seria para aquilo, para fazer dar certo aquilo. Então eu comecei a estudar com o Ministério Público, voltei para uma salinha, né, agora já mais amadurecida, com outra maturidade, então já dispondo do meu tempo muito melhor, na minha opinião. Então eu chegava já na salinha, eu adorava porque era uma salinha num prédio comercial, então não tinha banheiro lá dentro, o banheiro era lá no corredor, então eu só ia no banheiro quando tava apertadíssima. Sabe, assim, já sem aguentar. Então, aquelas horas ali, eu ficava focada em dar o meu melhor.
E como eu falei, não fiz videoaula, era vade-mecum, doutrina, cursos específicos já para carreira, né, Sim, de Ministério Público. sim. Então eu já pegava material resumido para aquela carreira que já tem um direcionamento diferente, né? Isso, Focado ali na estratégia, nas teses que são importantes. E principalmente por banca também. Sim, Porque sim. cada banca tem um jeito, né? Você que é Uma especialista aí abordagem, de FGV. é. FGV sempre foi um tiro no meu pé, porque é muito difícil, eu acho, aquela prova, né? Então, Você também acha? eu nunca me dediquei a ela, porque eu não peguei concurso dela. Então, eu fiz É, assim, meio que de gaiata, é, mas não foquei nela. Então, eu não tinha as manhas para ela, né? é. Então, estudo de concurso, eu acho que é muito assim. Você tem que saber o cargo que você quer, a banca daquele momento que você vai fazer, para Isso. entender, né, como são as questões. E porque você não precisa saber tudo de tudo. Não, e Quem ninguém sabe tudo? sabe. Ninguém sabe. Você tá lá no MP, eu tô na magistratura e a gente não sabe tudo de Sabe? tudo. Não sabe. Você dá um Google ali de vez em quando. Como é que Agora isso com a aí que eu IA nem lembro? ajudando todo Gente, eu mundo. ainda preciso aprender a usar Menina, essa eu menina fiz da o curso IA. agora segunda-feira, maravilhoso. Não, da Jéssica, que eu vou fazer o curso com ele. Eu disse, ó, eu vou fazer com você, você vai me ensinar como é que usa isso Maravilhoso. aqui. Eu ainda vou treinar na prática, mas assim, maravilhoso mesmo, assim. Deu para facilitar, né, nossa vida. Mas é isso. Então, assim, eu acho que eu foquei no Ministério Público. O edital começou em abril, o edital Hum. surgiu, a prova foi em julho, a primeira fase. E Quando você fala assim, aí eu priorizei o MP. Seu marido, ele conseguia ali ficar. Você tinha os dois já, já, Filipinho e e Duda. Duda. E ele conseguia segurar ali os dois para você ficar a todo instante focada. Sabe? Perfeito. Trabalhava lá os dias de teletrabalho, né? Tinha os dias que eu tinha que ir para RT, mas os outros dias eu trabalhava lá da salinha mesmo, já para não sair. Já ficava Então você direto. ficava manhã e tarde. Manhã e tarde, voltava à noite para dormir, etc. E ele dava suporte nas crianças. Primeira fase, ok. Primeira fase, ok, né? Cada hora. Como eu estava retornando aos estudos, né? Pensa que eu tinha parado em 2017. Isso foi em 2023, Sim. 22. 2022. Então a gente tem um lapso aí grande de tempo, de atualização, até a maneira de abordagem das bancas mudou. Então, assim, tive que me atualizar, né? Sobre como isso. Então, aquele que concursos, né? De direito, etc., materiais de livros, e sempre focado em cada fase. Vivia um momento de cada vez. Primeira fase, focar em primeira fase. Passou, vai pra segunda agora. Passou, foi pra segunda. Nunca estudei tudo junto, Entendi. entendeu? Sempre era assim, porque era o tempo que eu tinha. Não Isso. tive como fazer uma base de Um caderno. tempo reduzido, então você já é direcionado naquilo ali. Cheguei na oral sem caderno de resumo, porque não tive como fazer e nem isso me impediu que eu passasse. Porque eu me dediquei em cada fase a fazer aquilo dar certo. Então, passei da primeira, chegou no momento da segunda, que é discursiva. Aí sim, peguei várias questões para treinar, né, de cursos, inclusive seu, e de outros, que era pegando o quê? As questões e fazia, Isso. né? A redação, que como eu não tinha treinado para o Piauí, dessa vez eu já tive um treinamento. As peças, não é? Pra já saber direitinho como é que faz. Como é que fazia, já foi, como eu falei, outra maturidade também, outra oportunidade, o foco muito maior, porque na minha cabeça era agora ou nunca. Se não fosse ali, eu realmente não sei se eu continuaria. Era o concurso da minha casa, um concurso grande, carreira fim, então era ali. Certo. Então, Ione tinha a questão de o marido dava o suporte com relação aos filhos, ela ia para essa linha de estudo. Né? Ela estava no alto, mas viu baixo. Ia para essa linha de estudo e o pedido, a fé, esse direcionamento ali naquele momento, porque você me disse agora assim, era a chance da minha vida. Então você colocou muita expectativa nesse concurso. Muito, demais. E acreditando e com fé, assim eu sentia no meu coração, sabe, Carol? Eu nas minhas e a gente sente mesmo, né? Sente. E Deus sempre me respondeu assim, quando você tem esse canal aberto, essa comunicação, só para muito você sente. Então eu senti a resposta positiva, então eu ia a fundo. Não significa que foi linear. Não, né? não mesmo. Vamos chegar no final, não foi linear. Mas assim, eu acreditava, eu confiava naquilo. E aí a gente seguiu. Primeira, segunda, o ano de 2022 inteiro, né? Até dezembro, que foi quando saiu, acho que o final da segunda e da terceira fase. Tranquilo. Quando saiu o resultado
da terceira fase, que foi lá para janeiro, mais ou menos. A gente foi aquele embate dos títulos, aí eu já sabia, inclusive chamei a minha amiga Amanda. Pra Amanda, publicar tudo, publicar tudo. Tudo. Aí a Amanda fazia, que nada, só vale peso 1. A outra é peso 10, não vale nada. Amanda. Ela já estava Eu já tô, ó, com experiência na área. Amanda, vamos fazer e tal. Conversei com outras pessoas também que faziam na época. Aí vamos lá e quebramos, acho que o mês de dezembro e janeiro todo, ó, escrevendo, dissertando, fazendo artigos. Aqui, ó, a mão na massa. Focada naquela fase que era a fase de título. Então, fazendo tudo que a gente podia fazer para pegar os títulos. Publicou um monte. Publicamos tudo. Tudo que era possível a gente publicou. Só não tinha como fazer doutorado, sabe? Não dava tempo de fazer doutorado em 2 meses. A gente ainda pesquisou, eu acho. Então a gente pesquisou pós. Aquelas 2 pós de meses. internet. O importante é ter a posse. A gente só tinha uma, podia ter 2. E agora? Vamos atrás da segunda. Não Ah, tem dava. relâmpago, eu posso relâmpago em 2 meses. Não dava. Não foi possível. Mas enfim, o resto que foi possível a gente fez, botou a mão na massa, escreveu mesmo. E fez tudo. Então, aí depois dos títulos, aí começou a ladeira abaixo, né? Estava tudo muito bem, muito bom. Começaram as novas provações da minha vida. E aí, a primeira delas foi uma gravidez. Engravidei em Sem fevereiro, planejar. Sem planejar, né? Nessa questão aí de estudo. Eu acredito que eu não estava me resguardando, mas também estava só estudando. Né? Veio, engravidei e tive um aborto muito sofrido. Você teve? Um aborto Entre a prova. Antes da prova, com a prova oral já marcada. A prova oral foi em maio, meu aborto foi em março. E foi um aborto sofrido mesmo, assim. Eu acho que eu passei 10 dias com muitas dores, muito sofrimento, muito sangramento. E uma perda também psicológica, né? Porque a mulher é um filho ali, né? A gente tem o baque da descoberta da gravidez, mas assim, filho pra mim É benção. é bênção, sempre são as minhas prioridades. Então foi um sofrimento grande, que aí eu fiquei sem estudar, né? Nesse período, acho que foi uns 15 dias aí de baixa, até conseguir retornar. Só que aí nessa retornada do estudo depois desse aborto, já todo mundo ali a 1000 treinando oral todo dia e eu lá naquela baixa. Ai meu Deus, e agora? Que eu não tô treinando, eu não tô sabendo. E indo lá assimilando conteúdo, que era o que eu podia fazer. Não conseguia falar, mas eu conseguia ler. Então eu tentava, como eu falei, eu não tinha caderno de resumo, não tinha tido tempo para fazer, né? Apesar de ter 11 anos, o dia da minha formatura, para lá. Tinha 11 anos, mais de 11 anos, né? 12, 13. Eu formei em 2011. Já tinha mais de 11 anos, né? Mais. 2022, 2023. Enfim, não tinha esse material, não tive como produzir pela minha história. Então, fui pegando dos colegas, pegando de quem já tinha, pegando de professor e assimilando conteúdo. Resumo. Minha vida foi baseada, de concurso foi baseada em resumo. E pronto. E aí, teve ainda uma doença do meu filho também, no meio termo. Tive uma internação hospitalar em abril, por uma infecção urinária. Tudo que podia. Acho que a imunidade baixa também vai vindo diversas coisas, né? Vem uma sequência. Dizem que é imunidade baixa, mas muitas coisas que acontecem. Cada vez eu tenho mais isso assim pra mim, sabe, Oni? A própria Bíblia, ela diz isso, que a nossa guerra não é contra a carne, é contra principados e potestades. Perceba que quanto mais você está conectada e quanto mais Deus quer que a promessa dele se cumpra na nossa vida, a gente começa a ver um mover estranho. É verdade. Uma coisa estranha acontecendo, porque algo quer nos parar. É verdade. E aí é na hora que a gente tem que colocar o nosso joelho no chão e dizer, Deus, eu tô aqui. Eu tenho fé que eu tô passando por isso, mas eu vou superar, porque a sua promessa para minha vida vai se cumprir. E quanto mais perto, mais a gente é esmagada. Perceba que tudo de bom que assim a gente tem em nossa vida, antes disso teve um esmagamento, teve um deserto que você passou, porque é ali que você é tentada a desistir. Mas quando você tem fé, você não desiste. Não desiste. Então você passou pela doença do seu filho, passou pelo aborto, passou
Não, e é isso mesmo que você falou. Foram as provações realmente para derrubar aquele plano que eu sabia que Deus tinha para mim. Eu tinha certeza desde o início, inclusive eu pedia para ser instrumento dele. Inclusive, eu já me via no trabalho. Eu amo isso. Eu já Isso me é via coisa de gente como que tem fé. eu já me via como promotora de justiça, que eu nunca quis ser, né? Eu queria ser magistrada, fui um certo tempo, né? Nessa época eu já tava. Não estava ainda no Piauí. Fui pro Piauí depois. Mas eu cheguei a assumir o Piauí, né? Aquele concurso primeiro. E sempre me via como magistrada. E até tive o gostinho um pouquinho, né, de ter, mas assim, não me vejo hoje em Foi um outra função. presente, né? Ter ali experimentar o sonho que você Foi bom, queria. que era o que eu queria, mas aí quando foi bom para ter até esse comparativo de ver Isso. como o cargo de promotor de justiça é muito mais o meu perfil. Isso. E como eu sinto que já estou fazendo e posso fazer muito de acordo com o que eu acho que eu sou instrumento aqui, sabe? Então você já tinha o seu propósito muito bem definido. Por isso que você tinha essa fé. Por isso que você se via no cargo. O que eu percebi em muitos alunos é que eles não conseguem se imaginar e sentir o dia da posse. Eu disse, como é que você quer? Imaginava. Como é que você quer assinar seu termo de posse se você não se imagina lá? Tem que se imaginar. Né? Eu ainda nem tinha feito a prova oral, eu já tinha comprado as joias para minha posse. Tinha comprado, não, tinha reservado. Eu fui lá na joalheria e eu disse, eu vou querer se colar esse brinco e esse anel. Aí meu esposo olhou assim para mim na época, namorado. Você tá doida? Como é que você vai comprar isso? Eu fiz, não, mas eu venho pegar no dia que eu tomar posse, no dia que for nomeada, que eu vou para minha posse com ele. Deixei lá. Fui fazer a prova oral. Quando me nomearam, voltei lá e disse, guardou, porque eu vim pegar. Peguei, paguei em suaves parcelas 12 vezes. Mas fui lá para minha posse com o meu conjunto poderoso, né? Porque é isso, você viver na fé é você acreditar na promessa de Deus para sua vida. Se Deus colocou no seu coração, é seu. Tome posse dessa vitória. Eu acreditava. Vá atrás. Eu acreditava, eu sentia, eu sonhava com aquilo. Realmente fazendo aquela atividade, né? Que até então eu até desconhecia as atribuições específicas do Ministério Público, assim, a fundo. E quanto mais eu conhecia ali, né, principalmente nessa reta final de prova oral, que você tem que saber mais do cargo, porque você vai ser Você já imaginava, né? Já me imaginava fazendo tudo aquilo. Alegações finais do MP. Não, e aquela parte extrajudicial toda de você ir atrás das audiências públicas, eu já me imaginava fazendo aquilo tudo, resolvendo os problemas da sociedade, conversando com todo mundo. Então, o seu propósito. O meu propósito, exatamente. Então você não foi focado em, não, eu tenho filhos e eu preciso de um subsídio legal para dar uma vida boa para eles e para mim. Nunca Isso foi. É consequência. Consequência, nunca foi. Nunca, pra mim, pelo Gente, é sobre isso, né? Pra mim nunca foi. Quem me conhece sabe. Nunca foi. Nunca foi. E nunca foi, nem é, pra falar a verdade, porque eu sou aquela que é pra família e tá ali, sabe? Nunca foi um pertencimento, assim, meu. E acho que Deus sabe disso e abençoa aquilo que a gente tá falando, né? Quanto vem o outro filho aqui, nós já estamos no quarto. Depois do concurso teve a terceira, agora já estamos no quarto, né? Que já veio o Maite depois. E Deus vai provendo tudo e vai ajeitando tudo que tem que acontecer. Ele já tem os planos na nossa vida. Mas nessa fase de deserto, realmente, mesmo com toda essa fé que eu tô falando, mesmo com toda essa certeza, não foi fácil. Todo esse foco, eu quase fui derrubada. E você sabe disso, Carol. Sim. E só de falar, você já me deixou emocionada aqui, realmente, porque você passou algo que é inimaginável. Inimaginável. Eu não sei nem se eu vou conseguir aqui, porque é algo que é difícil para mim até hoje, não é? Falar sobre isso. Eu me reservo muito, eu não consigo muito conversar sobre esse assunto, e que isso é algo inimaginável para todo mundo e inimaginável nas circunstâncias que eu passei, né? A prova oral era em maio. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas foi no final de semana do seu curso que eu fiz aqui presencial, né? Foi um treino para prova oral. Foi em abril, era aniversário de Filipinho, né? Desse meu segundo filho. E eu tava ali imersa nesse mundo de concurso, não ia fazer nada. Foi 19 de abril. Aí no final de semana eu não ia fazer nada, mas meus sogros que moram em Maceió vieram pra cá. E o meu irmão, meu único irmão, era padrinho do meu filho. E aí, meu marido, não, fazer um bolinho só lá em casa, só que eu tinha passado um dia inteiro naquele seu curso, que acabava até não sei que horas da noite. Eu disse, ai, amor, não consigo ver nada, veja aí.
E aí, eu lembro que minha mãe fez: você chamou seu irmão? Fiz: ai, mãe, eu tô aqui no curso, eu nem pensei numa festa, eu nem me lembrei. Liguei pra ele, por favor. E aí, isso, sei lá, 5 horas da tarde já, o negócio, o bolinho 7 horas. E aí minha mãe chamou, eu acho, não sei se cheguei a mandar mensagem, eu sei que ele foi. Meu irmão também era muito recluso, ele tem um perfil assim um pouco parecido comigo, mas ele foi lá em casa, ele e o filho dele, mesmo assim em cima da hora, e foi nossa última conversa, né? Nosso último encontro. E ele, assim, a gente teve essa conversa justamente: você tava onde? Eu falei: não, eu tava aqui. Ele sabia que eu tava fazendo concurso, né? Mas tava ali no curso pra preparar. Ele, poxa, super orgulhoso de mim, sabe? Ele é meu único irmão, homem, então a gente teve uma adolescência, uma vida muito próxima, todo mundo conhece. E ele sempre teve esse orgulho, né, de mim, assim, do jeito dele de falar, mas todo. Ele não falava tanto pra mim, mas as pessoas sempre me falavam, inclusive depois do acontecimento, várias pessoas chegaram a falar pra mim, que ele falava muito de mim, com orgulho. E aí, naquele momentinho ali, a gente conversou, assim, como a gente não conversava há um tempo, por conta justamente desse estudo que tinha rondado a minha vida no último ano, esse foco, né? Então, a gente se encontrava muito pouco. Eu não encontrava ninguém, na verdade, da minha família, porque eu estava imersa no estudo. Mal via meus filhos e marido, né? Imaginem os outros. E todo mundo compreendia. Então a gente se encontrou ali, naquela conversa foi ótima. Poxa, mãe, ainda bem. E aí, na sexta seguinte, eu tava dormindo, quando eu recebo a ligação da minha mãe, né? De madrugada, minha irmã tinha saído com a esposa, com a filha, pra uma festa. E lá, a esposa dele, acho que nem foi a esposa, foi a filha Giovana, ligou pra minha mãe, desesperada, sem saber direito o que tinha acontecido, que ele tinha passado mal e que estava dentro de uma salinha lá. E aí eu lembro, era 2 horas da manhã, e minha mãe sempre foi muito afobada, assim, sempre foi muito drástica. Tudo dela era muito drástico. A Eu não, minha. assim, tudo dela era drástico. Então eu falei: mãe, calma. Calma, vai dar tudo certo. Ele deve ter passado mal, deve ter bebido, aconteceu alguma coisa. Não, eles tinham acabado de chegar na festa e tal. Não. Calma, calma, respire. E aí eu fui, passa aqui em casa. Ela mora perto de mim, passou aqui em casa e eu fui dirigindo até lá e orando com todas as minhas forças, Carol. Mas já sabia o que ia acontecer. Você já sabia? Deus já tinha me dito no começo. Não sabia assim na prática. Você já sentiu aquilo ali? Foi o E caminho com mais sua difícil. mãe Eu não do consigo lado. andar pra lá, sabia? Eu só vou pra praia hoje em dia perto. Eu não consigo mais ir pro Fazer lado esse de lá. caminho. Não consigo. Não consigo. Então, eu fui com a minha mãe lá orando, pedindo a Deus que não fosse verdade, o que eu sabia que já era. Então, tanto que quando eu cheguei lá, é, todo mundo, ninguém, assim, a minha cunhada, a minha sobrinha que estava lá já, minha mãe, o meu padrasto, todo mundo meio que desabou ali naquele momento, quando teve a notícia, e não, na verdade, minha mãe mesmo não conseguia compreender o que estava acontecendo. A gente falava e ela não compreendia, porque meu irmão já tinha falecido ali, lá mesmo no Você já local. receberam a notícia lá? Já recebi lá. Então, assim, só que eu era a única, eu fazia assim, eu sempre fui muito forte nesse sentido, e eu achava que era a única coisa que eu podia fazer por meu irmão naquele momento, já que eu não podia mais reverter, né? Não tinha mais o que fazer, eu ia ser forte por ele. Então, toda aquela parte, eu fui a primeira a entrar na salinha que ele tava lá, né, quando aconteceu, e eu mandei todo mundo para casa, minha mãe e tal, todo mundo, e fiquei fazendo toda a parte burocrática até o final, né? Então, assim, foi o que eu podia fazer ali por ele, pelos dele, Nossa, uma mas fortaleza. foi a coisa mais difícil da minha vida, assim, que eu fecho os olhos e lembro de tudo dele ali deitado, e assim, ele tinha 38 anos, né, Carol? 38 anos, um menino saudável, bem, tava na melhor fase da vida dele. Todo mundo fala isso pra mim, né? Porque assim, ele teve várias fases mais difíceis, né? De não querer estudar, não querer trabalhar, etc. Ele estava numa fase maravilhosa com a família dele, se cuidando, tava um gatão lindo, forte. E aí aconteceu do nada, sabe? Um lugar que ele nem ia sair, a filha dele que queria tal, e deserto, o que for, né, nas nossas vidas, eram os planos de Deus, mas assim,
naquele momento, quando eu saí dali, quando eu enterrei meu irmão, sabe? Inclusive lá no velório mesmo, eu dizia que tinha acabado. Não ia continuar. Porque tudo perdeu sentido pra mim, sabe, Carol? Eu lembro. Tudo. Porque, assim, que é um sonho de concurso, né? Perto dos nossos. E aí, e aí, pra mim tudo tinha perdido propósito. Porque, poxa, será que eu dei valor ao que realmente importava? Né? O que é a vida? Será que tem o amanhã? Assim, então eu comecei a questionar tudo, até esses planos de Deus mesmo. Então eu digo ali, realmente minha fé foi testada Sim. naquele momento. De novo, dessa vez, de uma maneira inimaginável, porque eu nunca pensei. E quem imagina? Não, e eu cheguei até a ser egoísta, porque eu só pensava assim, nunca aconteceu nada na minha vida a esse ponto, né? Porque logo dessa forma é tão difícil, né? Às vezes, sei lá, poderia ser um amigo, um parente mais distante. Irmão, meu único irmão, sabe? Meu único irmão. Acontecer isso, meu único elo com o passado. E assim, quem é que eu vou ter agora, né? Então, assim, ali realmente eu questionei muita coisa. Disse que não ia continuar, que não fazia mais sentido aquilo pra mim, de Não, continuar. não tinha 15 dias pra ser sua prova. Não tinha 15 dias pra ser minha prova oral. Como é que eu ia fazer uma prova oral? E uma tribuna. Era prova oral e tribuna. Né? Como é que eu ia fazer isso diante de uma perda inesperada, porque não estava doente, nada, né? Um baque assim na minha vida. Como é que eu ia fazer? De onde eu ia tirar força? Então, assim, eu realmente desisti de tudo. E Eu lembro, e você tava assim, segura da sua desistência. Na missa de sétimo dia, eu ainda tentei conversar. E você, não, Carol, obrigada. é, Obrigada por tudo, me abraçou e tal. E eu disse, a gente vai conversar. Mandei mensagem pra Joy. Eu disse, não, Joy, por favor, Joy, não, converse todo com mundo ela, converse com conversava ela. comigo, mas eu tava tão decidida, Carol, que realmente eu vou te quem o instrumento usado por Deus ali foi meu marido. Mais uma vez, assim. É, ele fingiu que me apoiou. Eu não ia fazer mais a prova, né? Me deu todo o apoio que eu precisava naquele momento. Não me pressionou, né? Entendia perfeitamente a minha dor, concordava com tudo, porque eu tinha todos os argumentos, né? Eu sempre Sim, fui muito racional, então eu tinha todos os argumentos para demonstrar que aquilo não era o plano de Deus para mim. Na minha cabeça já tinha mudado. Agora eu achava ali naquele momento o meu teste era que não era para mim. Então, eu demonstrava tudo e ele me dava razão. Ele deixou o meu luto ali acontecer, acho que uns 10 dias. Deus abençoou que a minha prova eram 100 pessoas para fazer a prova oral. E foi sorteio. E eu caí no último dia. é Deus agindo. Deus É agindo. Deus agindo. Ele é perfeito em tudo que faz, ele é Todos os detalhes. Deus. Então a prova iniciou no início de maio, começou no início de maio, e a minha foi em junho. 1º de junho, eu acho. E aí eu tive esse tempo de ficar reclusa. E aí voltei à salinha para trabalhar. Não voltei para estudar. E todo dia eu levava minha Bíblia. Eu comecei a estudar aquela Bíblia como eu nunca tinha estudado antes, sabe? Primeiro pra parte final, pesquisando o que é que acontecia depois da morte, porque assim eu queria saber onde minha irmã estava, com muitos questionamentos que a gente não se faz no dia a dia, né? É, E aí eu comecei a fazer muito questionamento, procurando resposta, porque como eu falei, eu tinha essa racionalidade muito forte dentro de mim, então tudo eu queria resposta. E eu ia pra salinha só pra fazer isso. E aí meu marido começou a pedir para várias pessoas próximas, familiares, amigos, para me mandar vídeos. Ele fazia vídeos para mim, pessoas me apoiando, me mandava quando eu tava na salinha, assim, de tarde, de gente, que noite. legal! Vídeos de apoio, dizendo que acreditavam em mim, né, pedindo para eu ter força, que ia dar certo, que Deus estava comigo. E aí, cada dia que eu recebia um vídeo daquele, diferente, eu ia orando ali sempre, Deus ia me dando a força. Não queria treinar, eu não treinava mais para prova oral. Amanda sabe que eu não tentei ir para casa dela orar, então eu não conseguia falar, então eu ficava ali, só tentando ler alguma coisa ou outra. E aí eu decidi que no dia eu ia para prova oral. Não ia, mesmo sem treinar, eu não treinei mais desde o seu curso, né?
até a prova passaram-se quase um mês e meio, eu acho que a minha foi em junho, eu não treinei. Não consegui treinar mais, não conseguia falar. Mas eu ia pra salinha, ficava lá o dia inteiro, até porque eu não queria ter contato com ninguém. Fiquei afastada um pouco do trabalho, então só orando, lendo alguma coisa e vendo aqueles vídeos que iam me fortalecendo no dia a dia. E aí, na semana da minha prova oral, eu falei, não, eu vou. Eu vou, mas eu só vou, gente. Não me cobrem. Eu não sei se eu vou entrar, eu não sei se eu vou falar. Eu dizia isso. É só vá, vá. Deixa Todo que o mundo me resto de Deus se apoiando. Todo mundo encarrega. apoiando. Não, só vá. Não se, ninguém tá te cobrando. Só vá, só vá. E aí eu fui, fiz a prova oral. E aí, mais uma vez aqui, a sua esposa, o marido dela, até que sua esposa é incrível, maravilhosa. Eu não tinha esse curso de acompanhamento para essa reta final, né? Tinha feito esse outro curso, mas não tinha o curso de acompanhamento da reta final. E aí ela se dispôs, assim, com essa pessoa maravilhosa que eu digo que ela é mais do que professora, porque professor não faz esse apoio psicológico, esse cuidado que você tem com o outro, Carol. Eu digo que você nasceu para isso. Você nasceu para ajudar as pessoas. Realmente, seja na função de juíza, como na função de professora. Porque você coloca num braço, e ali você me colocou num braço, naqueles dias, na véspera da tribuna. Eu lembro como se fosse hoje a força que ela me deu. Eu acho que eu não falei nada com nada. Ela, você está maravilhosa, você é perfeita, e não sei o que, me deu todo o apoio para fazer aquela tribuna ali. E eu fui. Fiz a prova oral, saí, acho que a Amanda lembra, Amanda, perdi, não sei nada, não respondi nada, não sei o que eu falei, deu um branco. Não, ela, não, calma, tal, vá no outro dia, faça a tribuna, porque foi um dia de coisa, pulava um dia, fazia o sorteio da tribuna, no outro dia ela, não, mas vá pra tribuna também. Só vá. Só vá. E aí eu achava que eu nem ia pra tribuna, porque eu já tinha feito uma porcaria oral, mas vamos lá. E fui na tribuna e fiz aquele treino com E você. arrasou na tribuna. E aí eu fiz aquele treino com você que me deu uma confiança. Porque você confiou em mim ali também. Você foi um dos enviados de Deus ali naquele momento. Amém. Eu lembro que a gente fez o último treino, a gente fez alguns, o meu era tarde, alguns ao longo da manhã. E o último foi assim, na hora de eu ir mesmo. E aí você disse, você tá preparada, tá ótimo, tá tudo ótimo, você tá bem, você vai, fale lá. E aí pronto, e aí veio a nota, eu passei na oral com uma das melhores notas, não sei como, tirei 9 e alguma coisa Uma das maiores. Uma das maiores notas da prova oral, sem acreditar, não sei como. Quando eu fui olhar o negócio, eu respondi isso mesmo. Eu assisto um vídeo até hoje, Carol, da prova oral, e eu não acredito que fui eu que falei aquilo, que era eu ali sentada. Era obra divina mesmo, porque eu não sei como eu consegui abrir a boca, eu não estava sem falar até então, com ninguém, eu não falava nem do luto, nem do estudo, eu não falava nada mesmo. E aí eu assistindo o vídeo, nem me reconhecia ali falando, e falei tudo certo, Deus realmente providenciou tudo perfeito. E foi tão perfeito, eu digo que foi tão perfeito que na hora a gente fica até com raiva, porque a colocação de um para outro foi de milésimos, centésimos, a diferença que fazia grande diferença na colocação, né? Mas para mim foi perfeito, porque eu tive a chance de ir pro Piauí. Você foi nomeada antes de ser nomeada em Sergipe. Exatamente. Aqui. Antes de ser nomeada aqui, eu tive a chance de ir pro Piauí. Tive a chance de experimentar a magistratura, exercer o cargo ali quase um ano. E voltar e agora assumir o Ministério Público de Sergipe, que está realmente me deixando realizada. E ver que é sua vocação. E ver que é minha vocação. Que eu tenho todo o perfil. Não sei como eu não imaginei isso antes. Foi fazer a prova oral, já estava gestante? De Maitê, não. Não, ainda não. Você ficou depois. Eu fiquei de Maitê assim que passou a prova oral, em julho. Era a Brenda, outra aluna. Foi gestante, sem saber que estava. Era a Brenda. E você ficou depois. Eu fiquei logo depois de Maitê, que é minha caçula, né? E aí agora veio isso. Gente, sua história é linda, hein? É longa. É inspiradora. E tem que escrever um livro. Mas eu amo conversar sobre isso. Todo mundo que me pergunta aqui, pede dica, eu falo isso porque, assim, para mostrar, né, que não é fácil, mas também não é impossível, que a gente vai passar, a vida vai acontecendo. Se você quer, não desista, a vida vai acontecendo e você vai fazendo o seu melhor, dia após dia, dando o seu melhor, lutando pelo que você quer. E, assim, a minha crença em Deus, mas, assim, é quem fortalece a minha vida e quem, para mim,
faz toda a diferença em tudo, porque tudo, até a gravidez atual, tudo é um planejamento dele na minha vida, e as coisas são Porque assim. você tinha um plano na sua mente lá no início. Não, no início nada aconteceu como eu queria, nada. Mas hoje, vendo, O plano dele é perfeito. muito melhor Muito que o melhor seu. que o meu. Muito Hoje em dia eu melhor. sou tão realizada, eu tenho uma família assim, que eu sou apaixonada. Meus filhos, mesmo com 4, mesmo na luta com o pai. Como é que tem coragem, né? Ah, mas eu sou apaixonada. É uma delícia. É uma delícia. Já me encorajou a ter o terceiro. Vamos ali, amor, que hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Vamos Dá planejar. trabalho. A vasectomia tá agendada. Antes da vasectomia, vocês vão ver, o negócio vai acontecer em casa. Nosso podcast é Carol grávida. Até o dia da vasectomia, ele que se cuide. Vai ser todo dia, toda hora, todo minuto. É isso aí. Mas é isso, o filho é bênção, né? Então, assim, eu sou muito realizada com meus filhos, com meu marido, com a minha família, com E sua família é linda. meu profissional. Então, eu só tenho a agradecer com meus amigos, tudo maravilhoso. Eu tô Que realmente linda. vivendo as bênçãos de Deus na minha vida. Depois de tudo que eu passei esses anos, hoje eu tenho 37 anos, né? Tô aqui no meu quarto filho e realizada. E só tenho a dizer que realmente os planos deles são muito melhores que os meus, que eu fiz lá quando é criança, que você fica desenhando e cogitando. E deu tudo certo. E é isso. Os desertos da vida a gente passa e a gente vai continuar passando. É. Aquele primeiro deserto que você passou, que você contou aqui com seu filho na UTI, que Isso. quase, não é, de alguma forma ia perder seu filho e você própria ficou em risco. E através do seu marido, que foi quem Deus usou naquele momento como instrumento para dizer, ó, eu tô aqui. E essa situação é para fortalecer a sua fé. Então, certeza. os desertos que a gente passa na vida é certeza. justamente para a gente se conectar ainda mais e ver tudo de extraordinário que ele tem pra gente. Eu costumo dizer para os meus alunos isso, percebam que o concurso é um deserto. Você vai chegar onde você quer, onde você almeja, onde é seu sonho, desde que você encontre um propósito ali. Porque não adianta também você estar estudando para concurso para sonhar com o dinheirinho lá no final do mês. Não é isso, não é sobre não é isso. sobre isso, não mesmo. Não pode ser, né? Como você vai impactar positivamente a vida das pessoas e você ter esse desejo. E por isso que eu digo, Carol, pessoas como você são fundamentais nesse meio. Porque não tem, né? O povo é muito mercado, é muito comércio, é resultado, dinheiro, e não é isso. Os princípios não são esses. Verdade. E ter alguém que fale isso pra gente, que coloque no colo, porque vai ser difícil, principalmente na prova oral, nessa parte de prova oral. As pessoas acham que é só treinar, empurrar, e não é. Se você não tiver alguém ali pra te dar essa confiança que muitas vezes foge, até eu que estava tão confiante, fugiu de mim muitas vezes, principalmente nessa reta final, com esse deserto, eu já achava que não seria capaz, que não era meu propósito, que eu entendi errado, que os planos eram outros, né? Até achava que a morte do meu irmão era um sinal que eu estava indo no caminho errado, que eu tinha que ir para outro. Mas enfim, ter pessoas como você que mostram que não, que puxam. Mas é verdade. Eu não tô falando aqui, você sabe disso, né? Já falei várias vezes, já falei para outras pessoas. E olha, eu me senti Mas assim, eu acho que você também viu isso, percebeu isso, eu me senti tão emocionada no dia da sua posse, parecia que era a minha posse. Eu achei linda aquela quando você postagem. subiu ali, e você falou, né? Não, e eu disse, gente, essa mulher emoção. passou por tanta coisa pra estar aqui. Ela merece tanto isso aqui. Não, quando eu sentei, eu fiquei tomada de felicidade. Ali a primeira vez, escrevendo aquele nome, assim, poxa, eu tô em casa aqui, passei por tudo isso e tô aqui hoje. É uma emoção, né? Que a gente fica ali entre a gente ali no gabinete. Os assessores chegaram e a gente tá ali. O que é isso, doutora? Não, tô comemorando. Consegui. Bem por aí mesmo. Coisa boa. Carol, e uma história linda. Muito obrigada. Inspiração. Pelo esse convite. Amei Inspiração. realmente estar aqui, poder compartilhar. Eu sempre gosto, como eu disse, quando perguntam, quando falam sobre esse assunto. Apesar de ser muito difícil para mim falar de algumas partes dele. Mas assim, se puder ajudar uma pessoa... Já tá valendo. Já tá valendo. E principalmente passar isso de Deus, sabe? Que eu acho que eu sou realmente um relato. Sim. Da obra dele. Então, eu poder passar isso, pra mim,
Já tá valendo muito. Tinha alguma música, uma oração, algo assim? Renê trouxe uma música pra gente no primeiro eu tenho podcast. No meu Instagram aqui, que Ajuda aqui, Joy. Manda meu Joy. celular aqui. Aproveitar, dar a lembrancinha pra adoçar ainda mais sua Gente, eu amei vida. aqui Mari maravilhosa. Que é quem faz, quem produz tudo tá isso. Aqui na bolsa, aqui nesse bolsinho. Uma canequinha pra você tomar seu cafezinho lá no MT. Obrigada, Carolzinha. Você sempre pensando nos detalhes, né? Maravilhosa. Cheio de chocolate que a gente ama, e mulher grávida, principalmente. Mas você ouvia, assim, tem uma música preferida, algo que recarregava suas energias? Tenho, sim. Inclusive, eu tô pegando aqui porque eu postei no meu vídeo. Colocar para Mari já deixar aqui em ponto de bala. Ela vai produzir para as pessoas verem aqui, ouvirem. Amo essa música. Até hoje eu me repito. Não tem como. Inclusive eu posto foto com meu irmão, né? E ele tava lá, né? Ele tava em espírito, sim, energia boa, em torcida. Ele tava ali. E é a mão de Deus, é o favor de Deus sobre nossas vidas. E não é a gente, é ele agindo. Desistir. Né? Ele, como eu falei, foram vários instrumentos que ele utilizou, assim, como você, como meu marido, como vários amigos, assim, Amanda, várias que falaram comigo. É obra divina, porque eu tava tão certa e eu sou muito decidida. Carol. Sim, deu pra perceber. Sou muito decidida, então assim, Deus é perfeito. Então, essa é a música da minha trajetória. E é isso, não é um caminho linear, né? Se puder deixar uma mensagem final. Sim, assim. Vamos lá. Estão aqui os nossos ouvintes aí. Os concurseiros de plantão. Qual a mensagem hoje, principalmente, Ione, quando eu conversei com você antes da gente começar, e que eu disse por que eu tinha te convidado e tudo, sabia já de sua história, mas você tem uma característica que é assim, é a maternidade. Então você é mãe, e eu vejo muitas mães aí querendo retomar essa trajetória para passar em concurso, mas achando que já tem mil coisas contra elas. Que não vai conseguir, né? Não vai dar certo. E a mulher tem essa carga, né? A gente tem que... Todos os papéis são nossos. E a responsabilidade de tudo é da gente, né? É da casa, dos filhos, é do trabalho, é da mulher em si, de corpo e tudo. Então, assim, é uma carga muito pesada que a gente leva. Mas se eu puder, uma mensagem. Se eu puder deixar uma mensagem para os concurseiros em geral, e principalmente para as mães, né? Que tá querendo retomar essa caminhada, como eu falei, foram 11 anos, 12 anos aí, do dia que eu me formei, que eu achava que meu caminho seria outro, que eu iria estudar 3 anos, ali aquela matemática que a gente faz, né? 3 anos de atividade jurídica, depois desses 3 anos vou passar, vou ser juíza, promotora, delegada, enfim, o cargo, e às vezes as coisas não acontecem dessa forma. O trajeto não é linear, são altos e baixos, várias provações, a gente pensa em desistir, a gente não tem tempo, quem é mãe tem filho para cuidar, marido, chora em casa, porque acha que não vai dar conta de tudo, mas se for o seu desejo, se for a sua fé, o seu sonho, se você se enxerga dessa forma, lute até o fim. Pode ser em 1 hora, pode ser meia hora, pode ser na calada da noite, onde for melhor para você, no seu quarto, sala de estudo, o que funcionar. Foque aquilo, foque como se enxergue naquela posição, que é o que eu fiz. Eu realmente achava que o concurso aqui do Ministério Público de Sergipe era o meu concurso, era a minha saída. Então, eu focava naquilo com todas as minhas forças. Então, ainda que no resultado final, como foi em outros, né, no Piauí, não tenha alcançado como eu queria, tive que recomeçar. Recomece, dê sua pausa quando necessário, volte, não tenha medo de voltar, de recomeçar. Eu tive aí um lapso de 5 anos, eu acho. E nem por isso fiquei atrás dos que estavam aí o tempo todo na salinha, o dia inteiro estudando, consegui alcançar o meu objetivo. Então, acredito em você, acredito em Deus e lute, tenha foco. É sobre isso. Exatamente. Obrigada, maravilhosa. Foi um prazer, viu? Amei estar aqui. Beijos. Terminou? E aí?